Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E você vai ver hoje, piloto de avião, uma das carreiras mais cobiçadas por jovens no país. Atenção, senhores passageiros com destino. Eu não sei qual é o destino, Mike. Para onde nós vamos? Saiba quais são as normas que regem a profissão. Assédio moral no trabalho. Esclareça suas dúvidas. Tribunal Superior do Trabalho cedia a sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. Ele é o cargo mais cobiçado na aviação. Status e falta de rotina são o que tornam atrativa a profissão de piloto. Eles atuam na área civil e militar. E para alçar voos mais altos, são necessários muito estudo, dedicação, disciplina e planejamento para atingir os objetivos. A reportagem é de Rafael Porfírio. Fora dos aviões, eles vivem de malas prontas. Se durante a manhã estão em uma cidade, na hora do almoço provavelmente estarão em outro lugar. Para atender milhares de passageiros todos os dias nos aeroportos brasileiros, os mais de 6 mil pilotos das grandes companhias aéreas têm uma jornada puxada. Chegam a trabalhar 15 horas por dia. Mas também tem aqueles que encaram a profissão como um hobby. É o caso do empresário Mike. Ao fazer mais um pouso no Aeroclube de Brasília, ele conversou com a nossa equipe. Disse que tirou a licença para pilotar quando chegou da Itália há 15 anos. Os cursos daqui são bons? São ótimos. Aqui temos 2 escolas de pilotagem para essa categoria de aeronave. A gente breveta uma faixa de 30, 40 pilotos por ano. Muitos pilotos que saem das nossas escolas seguem depois para a carreira de piloto. Nós temos formados meia dúzia de pilotos que hoje trabalham pela TAM, pela Gol. Tem uma quinzena que trabalham como pilotos profissionais para táxi aéreo, para dono de aeronave particulares, etc. E, além disso, aqui tem 2 pilotos profissionais que são os 2 instrutores das escolas que treinam todo o pessoal. E pilotar para você é um hobby? Mais ou menos. Para mim é um hobby, mas também uma profissão, no sentido, eu gosto muito de voar a lazer, mas eu uso a aeronave para me deslocar para o meu trabalho, mas eu uso como se fosse um carro. Eu tenho para ir para São Paulo, para Rio, Salvador, Aracaju, Porto Alegre, Goiânia, que é aqui perto. O hangar que guarda a aeronave do Mike recebeu um toque especial e foi todo adaptado. Assim, ele não precisa sair pra nada. Então você procura um motivo para estar perto do avião sempre. Porque esse aqui é o meu passarinho, é o meu xodó, é a minha paixão, então... Então hoje eu vou ser a desculpa dele para conhecer o céu de Brasília, né? Com certeza. Bonito? Lindo, você vai ver. O moderno ultraleve atinge velocidade máxima de 320 km por hora, o que permite fazer acrobacias básicas. Nele só viajam um piloto e um passageiro. O recomendável é ter 85 quilos cada um, mas isso não é uma regra. Eu já voei com uma pessoa de 130 quilos. O problema não era o peso, é que a gente não cabia na cabine, esse que era o problema. Então não era o peso, é porque a pessoa não ficou apertada lá dentro. Eu sou grande, ele também era gigantesco, a gente ficava assim espremidinho dentro da cabine, vamos daqui até Rio Verde. O cara estava lá tudo torto assim, falando, nossa senhora, bem pequeno isso aqui. Mas foi um voo tranquilo? Não, voo tranquilo, você vai ver agora já que eu vou muito tranquilo. Entendi. Muito tranquilo. Tá preparado aí, Ronaldo? Sim, tá, é só fazer o check e a gente vai embora. Então, bora nessa. Mike, qual é a orientação aqui no painel? A orientação é a seguinte, para o passageiro, a única coisa que eu preciso em pós-decolagem, pedais, manche, esse 3 manetes que comanda o motor. O resto é só monitoramento de voo, navegação e comunicação. O primeiro checklist que a gente vai ver, ele apresenta já de cara o número de horas que o avião tem para saber se eu preciso fazer manutenção ou não, faltando ainda 47 horas para a próxima manutenção, acabei de fazer, a cada 50 horas. Realiza a frente, mistura a frente.
Nossa, é muito botão. Atenção, gente, vou dar partida. É muito complicado. Sai daí, Atenção, vou dar partida. Cuidado, vai ser um fluxo de ar aí. Atenção, senhores passageiros com destino. Eu não sei qual é o destino, Mike. Para onde nós vamos? Brasília. Sobrevoa de Brasília, manda um voo panorâmico de Brasília. Como é que vai ser a decolagem? Tranquila? A decolagem vai ser tranquila. Vamos dar uma decolagem pela pista 29, aqui da pista da PUC. E vamos adquirir velocidade para depois ultrapassar obstáculos que estão na cabeceira da pista, que é o público. Então você vai se divertir, porque você vai sentir uma emoção nessa decolagem. Vamos com emoção, então bora nessa. Depois de correr na pista e levantar voo, o céu é o limite. Em ultraleve, o passageiro de primeira viagem pode estranhar as curvas fechadas e as turbulências. No ar, até o repórter se transforma em piloto por alguns instantes. Com a ajuda do Mike, foi possível sobrevoar os principais cartões postais da capital. A profissão de piloto foi regulamentada no Brasil em 1984. A Lei 7.183 do Código Brasileiro de Aeronáutica define os principais direitos e limites a serem respeitados. Mas o ofício já era exercido bem antes disso, lá no final do século XIX, quando surgiu a ideia do voo mecânico em um aparelho mais pesado que o ar. Centenas de tentativas fracassaram. Até outubro de 1901, o céu não era dominado pelo homem, que apenas sonhava em voar. Ao dar uma volta na Torre Eiffel em menos de 30 minutos, com dirigível de motor a gasolina, Santos Dumont realizou esse sonho. Mas foi o 14 bis, em 1906, o primeiro veículo a decolar e pousar por si só. E assim começou a era dos aviões. No início, o tempo de voo era curto e com poucas pessoas. Em 1919, por exemplo, quando o radiador aquecia, era preciso pousar na água sem desligar o motor. Em 1936, aviões com velocidade de até 320 km por hora já carregavam cerca de 20 pessoas, reduzindo viagens de 15 dias para 8 horas. Mas antes mesmo de serem adaptados para o transporte, os aviões já haviam se tornado máquinas poderosas de combate aos inimigos nas guerras mundiais. Por falar em combate, a Força Aérea Brasileira conta com uma frota de mais de 600 aeronaves, entre caças, patrulhas, transportes, buscas e resgates e também helicópteros. Nós estamos muito bem equipados e, acima de tudo, muito bem adestrados, né? Os nossos pilotos se mantêm treinados, eles mantêm um programa de progressão operacional na formação e qualificação dos seus pilotos. 40 dos 94 anos da aviação no Brasil foram acompanhados por Antônio Bermudes. Na escola de pilotos, voou em quase todo tipo de aeronave militar. Só em caças, aqueles aviões de combate, são mais de 1.600 horas de voo. Hoje o piloto é major brigadeiro e ajuda a comandar os militares da escola de aviação. Na sua formação, o piloto militar ele começa a ter outro tipo de treinamento que não ocorre com o piloto civil, que é o voo em grupo, né, o voo de formatura que a gente chama, que são aqueles aviões, 2, 4, 8 aviões voando juntos. Quem não escolhe a carreira militar pode seguir como piloto civil. Nesses casos, é preciso estudar por até 3 anos nos cursos oferecidos por 125 aeroclubes e 186 instituições de ensino reconhecidos pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. No Brasil, o número de novos profissionais nos últimos anos quase triplicou. Para piloto comercial, passou de 582 em 2006 para 1.603. Já para piloto privado, saltou de 891 para 2.938. Conforme a Organização Internacional de Aviação Civil, até 2030 serão necessários mais de 517 mil novos comandantes. O Brasil é um país que tem vocação nata para a atividade aérea pelas dimensões, pelo tipo de topografia, selvas. Então a aviação encontra um espaço no Brasil muito grande para crescer. É uma atividade lucrativa, interessante, um profissionalismo muito bom, há um retorno muito grande sobre o aspecto de satisfação pessoal. Depois
Depois da teoria, é preciso ir para a prática. Nesse simulador com 2 lugares, o aluno chega mais perto da realidade e experimenta situações que poderão encontrar durante a viagem. Hoje no simulador você simula praticamente todas as condições de bom, de mau tempo, de noite, apagando o motor, enfim, com uma margem de segurança boa, além de você poder repetir várias vezes até que o assunto fique realmente bem assimilado. O comandante Junqueira e o estudante Rafael simulam uma aterrissagem no aeroporto de Salvador. Pouco antes do toque na pista, o professor propõe uma situação de risco. Em meio a uma forte chuva a 7.000 pés, um dos motores do avião para de funcionar. Ao perder o motor esquerdo, você imediatamente aplica a potência no motor direito e mantém a asa nivelada o máximo que você puder. Nessa situação, você está controlando o voo numa condição de voo monomotor que o tempo está fechado e com chuva. Rafael consegue estabilizar a aeronave e pousar o avião. O avião pousou em linha reta? Não pousou em linha reta. Tinha um vento de través, mas isso acontece na maioria aí dos aeroportos com os aviões. Esses ventos são o que atrapalha, o que é a pedra, né, no nosso pé. O estudante estava em boas mãos. O comandante Junqueira, além de ter mais de 10.000 horas de voo em jatos, foi um dos peritos que ajudou a desvendar as causas do acidente com o voo da TAM, que matou 199 pessoas em 2007. Ao pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e por estar com parte do sistema de freio desativado, o avião não conseguiu parar na pista. Foi uma conjugação de fatores que levaram a tripulação a deixar de observar um procedimento de segurança, que foi a redução das 2 manetes de potência para a posição A e do reverso. Em não fazendo, o sistema automático interpretou como se a aeronave, se a tripulação tivesse pretendendo fazer um voo rasante sobre a pista. Mas nós vemos ali que houve então uma falha humana, mas com uma série de fatores que culminaram naquela situação. Falta de um treinamento específico daquela pane complexa e também todo um ambiente psicológico que resultava de operar no aeroporto de pista relativamente pequena, molhada, sujeita a hidroplanagem. Para qualificar a nova geração da aviação, o comandante Adair transmite as aventuras que passou no céu e a experiência dos 60 anos em que esteve sentado na poltrona da cabine de um avião. O que um profissional precisa ter? Olha, a primeira coisa que ele precisa ter, é ele gostar de aviação, né? Porque se ele gostar de aviação, no momento que ele entrar, não sai mais. Porque é realmente uma coisa apaixonante. E aí ele tem que se dedicar muito, estudar muito, né, bastante mesmo, e procurar ter uma formação profissional bastante avançada, digamos assim. Para quem quer investir na carreira, é importante saber que a idade pode ser um obstáculo, já que são necessários acumular horas de voo para tirar o brevet. E no próximo bloco, bancário que mudou para 2 cidades diferentes a pedido do banco não vai receber adicional de transferência. Não saia daí, a gente volta já. Complementação de aposentadoria é assunto da súmula número 313 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 313 do TST diz: a complementação de aposentadoria prevista no artigo 106 e seus parágrafos do Regulamento de Pessoal editado em 1965
só é integral para os empregados que tenham 30 ou mais anos de serviços prestados exclusivamente ao banco. A súmula 313 do TST garante uma complementação integral à aposentadoria dos trabalhadores do Banespa que tiveram mais de 30 anos exclusivos de casa. Bancário que mudou para 2 cidades diferentes a pedido do banco não vai receber adicional de transferência. Esse é o julgamento de destaque desta semana. Trabalho novo sem mudar de patrão. Essa é a rotina dos profissionais que são transferidos para outras cidades ou até para outro país a pedido da empresa. Para estes trabalhadores, a CLT estabelece o pagamento do adicional de transferência, um acréscimo mínimo de 25% do valor do salário do empregado enquanto ele permanecer no novo endereço. Mas é importante lembrar, o benefício só é pago quando a mudança não é definitiva. E foi exatamente esse o questionamento feito pelos ministros da seção especializada em dissídios individuais do TST. Eles julgaram o caso de um bancário do Paraná que foi transferido para 2 cidades diferentes a pedido do Banestado. Na primeira ficou por 8 anos e na outra é onde trabalha e mora até hoje. 5 ministros entenderam que as transferências tiveram caráter provisório. Com fundamento em que fazem essas transferências parte da dinâmica empresarial do banco, porque são transferências sucessivas. Acompanho, portanto, senhor presidente, a divergência para conhecer do recurso por contrariedade OJ número 113 e dar provimento ao recurso para restabelecer o acordo do Tribunal Regional que concluiu pela provisoriedade da transferência e deferiu o respectivo adicional. Para outros 5 ministros, as mudanças se tornaram definitivas, tanto que ele mora até hoje na última cidade para a qual foi transferido. O voto de Minerva, que desempatou o julgamento, foi dado pelo presidente da sessão, ministro Barros Levenhagen. Ele explicou que, no processo, a defesa do bancário não menciona o caráter das transferências, por isso negou o pedido. Acrescente-se que a reclamante, em sua petição inicial, requeriu o pagamento adicional de transferência, argumentando que a transferência ocorreu por interesse exclusivo do reclamado, nada mencionando sobre o seu caráter provisório ou definitivo. Ora, o único motivo a ensejar o pagamento adicional é a ocorrência de transferência provisória. E a reclamante nada mencionou a respeito. Como eu posso entender que uma decisão dessa contraria a súmula 113? Se ele pediu o adicional não pela provisoriedade, mas sim porque a transferência se deu por interesse exclusivo do reclamado, o que não consta da súmula 113. Ficou decidido que o Banestado não terá que pagar o adicional de transferência ao funcionário. E não perca no próximo bloco. Tribunal Superior do Trabalho cedia a sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em pauta, o suposto envolvimento do governo da Colômbia no desaparecimento de 13 pessoas. Não saia daí, a gente volta já. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A Patrícia de Moraes, de Brasília, tem algumas dúvidas sobre assédio moral. Como distinguir uma bronca do chefe de um caso de assédio moral? O chefe não deveria dar bronca. Quando acontece um erro, um equívoco no ambiente de trabalho, é importante que esse chefe focalize o erro, aquilo que aconteceu de fato, e resolva aquele problema, chamando o funcionário, o empregado também para participar dessa solução, deixando claro a ele que esse erro foi detectado, mas a bronca em si,
ela não é necessária, porque se aquilo que aconteceu de equívoco for solucionado, essa bronca ela é absolutamente desnecessária. No ambiente de trabalho tem que haver respeito e educação, sem xingamentos, sem broncas, porque não é possível que se confunda aquilo que é o poder de gestão, o poder de mando, com desmandos, ou seja, aquilo que exacerba esse poder de mando. É obrigação dos chefes evitar o assédio moral entre os funcionários. O assédio moral ele se caracteriza dentro de uma relação de hierarquia. Então, entre empregados que estão no mesmo nível hierárquico, não há uma caracterização aí do assédio. Mas os supervisores, os gerentes, os diretores, quem está acima nessa cadeia hierárquica, devem sim coibir esse tipo de comportamento, até porque no âmbito trabalhista, quando há uma situação de assédio moral ou de dano moral, é contra a empresa que a ação é movida. Assédio moral e dano moral. Existe diferença? Existe diferença. O dano moral, ele é uma ofensa aos direitos de personalidade do ser humano. Então, quando há uma ofensa à honra, à imagem, ao nome, aí acontece o dano moral. A diferença para o assédio moral é que o assédio ele precisa de uma prática reiterada. Então, por exemplo, um apelido pejorativo que é colocado naquela pessoa e todo dia ela ouve aquele mesmo apelido, aquela mesma situação, isso é uma situação de assédio moral já, porque tem essa perpetuação no tempo. Já o dano existencial, ele trata de uma situação objetiva que ocorre, um fato, mas que vai marcar a vida da pessoa para o resto, né, da sua existência de uma forma indelével. Por exemplo, quando um empregado tem um membro amputado num acidente de trabalho e aquilo vai modificar a vida dele para o resto da vida, quando ele, depois de muitos anos dentro da empresa, tinha uma expectativa muito alta de carreira, de subir e tal, e abruptamente ele é tirado daquela posição, ele é dispensado sem explicação nenhuma, isso causa também um dano existencial. Faça como a Patrícia e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. E esta semana, o Tribunal Superior do Trabalho foi sede para a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgar o suposto envolvimento do governo da Colômbia no desaparecimento de 13 pessoas que invadiram o Palácio da Justiça na década de 80. O caso ficou conhecido como Rodrigues Vera. A ideia é acelerar o julgamento do processo que aguarda a decisão desde 2012. Desde 2012, a Corte Interamericana de Direitos Humanos cuida do caso. Em 1985, 35 guerrilheiros invadiram o prédio do Palácio da Justiça em Bogotá. Houve confronto com militares. Várias pessoas desapareceram e foram executadas. Para receber a Corte Interamericana no Brasil pela segunda vez, o plenário do TST foi adaptado. Cadeiras a mais foram colocadas para receber as 700 pessoas inscritas para a sessão extraordinária. A estrutura física do plenário também foi modificada. Representantes das vítimas e testemunhas responderam às perguntas da corte do lado esquerdo do plenário. Do lado direito, 6 representantes da Colômbia e, no meio, integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 6 juízes da corte comandaram a sessão no local reservado à presidência durante as sessões do TST. Nos argumentos apresentados para a corte, os 6 representantes do governo da Colômbia lamentaram a violação dos direitos das pessoas torturadas e desaparecidas e reconheceram parcialmente a responsabilidade do Estado por omissão. Já os advogados das famílias sustentaram a hipótese de que o desaparecimento das pessoas foi forçado com o apoio do Exército. Os argumentos foram de que o reconhecimento por parte da Colômbia é tardio e incompleto. E o TV TST termina aqui, mas você pode ficar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site
tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!